Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 ao 3 e 10 ao 13. Eu acho que é muito melhor se você ficar com a sua Bíblia aberta e ir acompanhando apenas alguns pontos. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Verso 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Veja o verso de número 3. Eu vou me concentrar no verso 3 e 13, ok? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Diga amém. Amém. Veja, ainda de pé, na verdade, normalmente agora eu falo uma palavra, e a palavra que eu falo agora, normalmente você já sabe qual que é. E é exatamente por isso que eu quero que você entenda que a ordem que eu vou te dar agora é também ao mesmo tempo o meu tema. Assente-se. Diga para 5 pessoas: assente-se. Se você é membro dessa igreja, se você já está familiarizado com a forma de Deus se manifestar aqui, então você sabe que desde que eu estou aqui não houve uma vez que eu não pude ministrar em um dos capítulos dos Hebreus. Eu, graças a Deus, já tive a alegria de, em todos esses capítulos, lhe trazer a explicação, lhe trazer a exposição, porque para mim, pessoalmente, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, na caminhada cristã, o livro mais importante seria para mim Efésios, porque se trata da nova terra, do que nós temos que fazer nessas lutas do dia a dia. Mas para ter entendimento melhor sobre a palavra de Deus, é impossível você não amar a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é a essência para o entendimento do Velho Testamento. Seria a chave hermenêutica para você compreender o tabernáculo, as leis de Moisés e tudo aquilo que Deus outrora estabelecera, mas o próprio revogara, porque Deus tinha algo novo para dar. Então você sabe, porque por diversas vezes eu já lhe ensinei isso, que a carta aos Hebreus pode primeiramente ser chamada de carta das coisas melhores, ou livro das coisas melhores,
porque por várias e várias vezes você vê o autor, que é desconhecido por todos, ainda que muitos tenham uma grande inclinação para Apolo, talvez por conta de Martim Lutero. Poucos podem ter a noção que seria Paulo, porque se você estuda as cartas de Paulo e você entende a forma de Paulo elaborar, não tem nada a ver com o método paulino de falar, até mesmo que o próprio apóstolo Paulo nas suas cartas se referia a ele mesmo como autor. A carta aos Hebreus nós podemos chamar de livro das coisas melhores, porque por várias e várias vezes o escritor, porque há uma diferença entre escritor e autor, mas eu vou chegar lá daqui a pouco, o escritor por várias e várias vezes usa a palavra superior ou melhor, por várias e várias vezes, por uma questão. A razão pela qual esse livro foi escrito é porque esse livro foi direcionado aos judeus recém-convertidos que estavam iniciando sua vida no cristianismo, mas estavam sendo perseguidos pelos judeus. Então aqueles que antes andavam no jugo da lei, mas agora estavam andando na liberdade da graça, estavam agora sendo perseguidos por conta daqueles que eram seus antigos companheiros de crença. E então havia uma grande tendência deles voltarem ao judaísmo, porque a perseguição era grande. Mas aí o escritor vai escrever essa carta dizendo que o que nós vivemos hoje pelo sangue de Jesus, a obra do Calvário, tudo isso é algo melhor ou superior, porque Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior ao sistema sacerdotal, Cristo é superior, a obra do Calvário é superior aos ritos, ordenanças e todas as leis do Velho Testamento. Então valia a pena passar pela perseguição, porque nós estávamos indo para algo melhor, e quando você vai para algo melhor, você sabe que tem lutas que vale a pena você lutar. Então o objetivo desse livro é dizer: não voltem para onde vocês saíram, porque vale a pena vocês suportarem a perseguição, porque nós estamos indo para coisas melhores. Diga para alguém do seu lado: Deus sempre vai te levar para o melhor, irmão. Veja, a grande questão quando a gente fala sobre o melhor é porque quando você fala do melhor, você tem que comparar o melhor com o anterior, não é o pior. Normalmente quando a gente fala melhor, você já pensa já na palavra contrária, você já pensa já no pior. Mas na verdade, muitas vezes o pior pode ser alguma coisa próxima. Mas na verdade, quando se trata de Deus, Deus garante que o que Ele vai te dar de próximo, a seguir, logo após, nunca será algo pior, será sempre algo melhor. Então você precisa compreender que quando Deus tira algo da sua vida, Ele está te levando para o melhor, não para o anterior. Não para o anterior. Porque tudo que era anterior sempre será pior perto do que Deus está para trazer. Por que isso é difícil você entender? Porque a gente vive tanto tempo em volta de algo que quando Deus arranca algo, a gente pensa que não vai conseguir viver sem aquilo. Eles viveram por tanto tempo debaixo da palavra de profetas, de homens ungidos por Deus. Eles viveram por tanto tempo fazendo a doutrina de imposição de mãos, a doutrina de purificação, os ritos de limpeza, de purificação, de consagração, que no momento em que Deus anulou tudo aquilo que Ele mesmo estabeleceu, Deus estabeleceu todo o rito do Velho Testamento, porque por um tempo isso funcionava. Por um tempo funcionava. Mas aí o próprio Deus agora vem e diz assim: o que funcionava antes, eu já não quero mais que funcione. Agora não existe mais ritos, não existe mais essas ordenanças, não existe mais o guardar dessas leis, não existe mais certos dias consagrados, não existem mais festas específicas, não existem mais tantas coisas que vocês fazem para purificação, para limpeza, como não se aproximar de mortes, etc. Porque tudo isso que eu dei para vocês funcionou por um tempo, mas para onde eu vou levar vocês, eu vou tirar algo velho para dar algo novo, e o que eu vou dar é sempre melhor. Então nós não podemos ficar presos no que era anterior, porque tudo que é anterior é sempre o pior. Irmão, eu garanto para você que se você fica com esse saudosismo, eu me lembro daqueles dias
eu me lembro daquela época. Então você não compreende que no mundo espiritual o anterior é sempre o pior. E Deus sempre vai te levar para o melhor, não para o anterior. Deus sempre vai te levar para o que está a seguir, para o que está à sua frente. Então quando você vê que algo na sua vida foi embora, talvez um trabalho, talvez uma pessoa, algo foi tirado, você não pode entrar em desespero e deixar Satanás tomar controle da sua mente, dizendo para você que agora a sua vida vai começar a declinar e que as coisas não vão mais voltar a ser como eram, porque se você anda com Deus, Deus vai garantir que melhor são o fim de todas as coisas do que o início delas. Talvez antes você tenha vivido coisas boas, mas diga para alguém do seu lado, você não sabe o que te espera daqui a pouco, irmão. Então diga aí para mais 5 pessoas, se Deus tirou, Deus vai trazer o melhor. Se Deus tirou, Deus vai trazer o melhor. Pastor, mas Deus tirou da minha vida alguém que eu amava, como que Deus pode me trazer alguém melhor? Eu te garanto que Deus pode não trazer alguém melhor, mas Deus vai trazer talvez algo melhor. Talvez Deus vai trazer mais unção, mais experiência, mais milagres, mais dons. Mas eu te garanto que se você anda com Deus, Deus garante que sempre o seu fim será melhor do que o seu início. Irmão, não é interessante que esse início de ano de 2020 foi difícil para boa parte de nós, mas para boa parte de nós esse ano está terminando uma maravilha. Muitas coisas boas aconteceram, porque quando você anda uma vida de relacionamento com Deus, Deus garante que o fim sempre será melhor. E por que isso é interessante? Porque quando nós começamos o capítulo 1 ele já começa provando a supremacia de Jesus, que Jesus é maior que os profetas, que Jesus é maior do que todos aqueles que Deus usou para falar e que tinham carne e osso e que voltaram para o pó porque vieram do pó. E aí ele começa o verso número 1 dizendo assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Por que ele precisa falar isso? Porque lembre, eu e você sabemos quem Jesus é, amém? Esses homens não sabem quem Jesus é. Para esses homens, a legitimidade de que Jesus é o Filho de Deus era algo sendo colocado em dúvida. Eles tinham a certeza da legitimidade de Moisés. Eles sabiam que os profetas eram homens de Deus, sabiam que Isaías era um homem de Deus, sabiam que Amós era um homem de Deus, sabiam que Davi era usado por Deus, sabiam que Jeremias era usado por Deus, sabiam que Abraão foi usado por Deus, sabiam que todos os profetas foram usados por Deus. Mas quando Jesus se levanta e começa a falar sobre o Pai, entra em jogo se será que esse de fato é o Filho de Deus ou não. Mas aí o autor já começa o capítulo 1 dizendo o seguinte: havendo antigamente Deus falado conosco de várias formas, de muitas maneiras a nossos pais por profetas, nestes últimos dias falou a nós pelo seu Filho. Ou seja, o autor é o mesmo, apenas foi mudado o escritor. Há uma diferença entre escritor e autor. A gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. O autor sabe o que falar, o escritor sabe como falar. O autor da Bíblia é apenas um, mas os escritores são vários. Então o que o escritor de Hebreus aqui já começa dizendo é o seguinte: Deus mudou o veículo pelo qual ele falava. Por um tempo ele falava através de Moisés, por um tempo ele falou através de Jeremias, por um tempo ele falou através de Daniel, por outro tempo ele falou através de Sofonias, por outro tempo ele falou através de Malaquias, por outro tempo ele falou através de vários homens. Mas nesse instante ele está falando a nós pelo seu Filho. O autor é o mesmo, apenas quem mudou foi o escritor. Por que isso é importante você compreender? Porque eu tenho um problema muito sério com muita gente na igreja. Muita gente na igreja não entende que Deus não está preso numa forma de falar com você. Deus sempre vai falando de formas diferentes. E se você não entender que Deus sempre fala de formas diferentes, às vezes você não vai compreender que a resposta que você precisa receber de Deus, talvez não vai vir do pastor, talvez não vai vir da mensagem, talvez não venha do louvor, às vezes vem de uma criança, às vezes até o próprio ímpio, sem saber, é usado por Deus para te trazer uma resposta que você precisava. Ok, você não andou muito com Deus para entender isso aqui. Porque quando Deus quer, Deus usa até uma jumenta para poder confirmar para você o que você já sabe.
Então a grande questão que ele traz aqui, o embate é: não fiquemos presos num método de Deus falar. Deus só falava conosco por Moisés, Deus só fala, não, peraí, todos eles morreram, mas quando o homem morreu, Deus não parou de falar. Irmão, Deus não para de falar com alguém só porque alguém morreu. Eu acho interessante porque tem gente que quando perde alguém, pensa assim: ai, minha vida acabou. Peraí, Deus não acabou só porque alguém acabou aqui nessa terra. Quando alguém acaba, Deus levanta outra pessoa e continua a obra. Então, Deus sempre fala de várias formas. E nesses últimos dias ele diz, ele nos falou pelo seu Filho. Diga para alguém do seu lado: irmão, Deus fala de várias formas. Se você não entende que Deus fala de várias formas, você apenas vai achar que Deus fala com você quando você tem vitórias. E aí entra o problema que eu tenho com muita gente na igreja. Deus está quebrando a pessoa, Deus está esmiuçando a pessoa na pandemia, e ela não está entendendo que é Deus falando com ela. Para ela é o diabo, porque ela pensa que se Deus for falar com ela, Deus só vai falar por vitórias. Mas eu te garanto que às vezes você vai ver a glória de Deus na sua conquista, mas às vezes você vai ver a glória de Deus como Jó disse: eu te procurei, não te achei, mas provando-me eles, sairei puro como ouro. Antes meus ouvidos te conheciam por ouvir, mas hoje meus olhos te conhecem de ver. Eu não vi a tua glória na minha glória, mas eu vi a tua glória na minha miséria. Então é esse o problema que eu tenho com muita gente imatura na igreja. Ele pede para algo parar na vida dele, quando na verdade é Deus falando com ele. Às vezes é Deus falando com ele por um câncer, às vezes é Deus falando com ele por uma falência, às vezes é Deus falando com ele por uma enfermidade, às vezes é Deus falando com ele através de uma pandemia. Mas para ele não, para ele é o diabo, 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 é o diabo. Mas é interessante, irmão, que se você repreender, o diabo tem que partir, tem que ir embora. Mas você não pode repreender Deus. Então às vezes você está dizendo: Senhor, está repreendido no nome de Jesus. Não está parando porque Deus está dizendo: eu estou falando com você. Às vezes eu falo com você sorrindo, às vezes eu falo com você chorando, às vezes eu falo com você te dando dinheiro, às vezes eu falo com você tirando teu dinheiro, às vezes eu falo com você te dando saúde, às vezes eu falo com você tirando a tua saúde, às vezes eu falo com você te dando paz, às vezes eu falo com você tirando a tua paz. Então não se prenda numa forma de eu falar, porque eu sei falar com você de várias formas, para você sempre compreender que eu preciso ter uma vida íntegra com Deus, para ficar ligado, porque eu nunca sei de onde Deus pode mandar a resposta. Às vezes Ele vai mandar a resposta comigo dirigindo, e não comigo de joelhos dobrados orando. Oh meu Deus, eu garanto para você, vai ter vezes que você vai dobrar o joelho, vai orar, Ele não vai falar nada. Quando você deitar a cabeça no travesseiro, Ele vai falar. E aí senão você vai dormir, no outro dia você vai estar no chuveiro passando shampoo. Quando você passar shampoo, Ele vai falar com você passando shampoo. Às vezes Ele vai falar com você está passando tua roupa, está lavando a tua casa, porque Deus tem formas de falar com a gente não entende. Ok? Verso 1 e verso 2, vamos lá. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, o filho nesse momento é o escritor pelo qual o autor está falando. E não apenas o escritor, ele é o próprio autor, porque ele é a própria palavra. Aí ele continua no verso 2: quem que é o filho? Aquele a quem constituiu herdeiro de tudo. A quem constituiu herdeiro de tudo. Olha a supremacia que ele põe em Cristo. Moisés, Jeremias, Isaías, Daniel, nenhum deles eram herdeiros. Mas esse que está falando conosco agora, esse é herdeiro. Herdeiro. Uma das coisas que ele está querendo dizer aqui é uma coisa bem simples. Quem está falando agora não pode mudar, porque é herdeiro. Porque o que é você ser herdeiro? Ser herdeiro, irmão, é você ter uma posição que é imutável. Você pode rejeitar a sua herança, mas você não pode negar que você é herdeiro. Porque ser herdeiro é uma questão de ligamento sanguíneo. É uma ligação íntima. Você pode não querer aceitar, mas você é filho do seu pai, filho da sua mãe. Você pode querer mudar o nome deles, o seu RG, mas você ainda é filho deles. Então, uma das coisas que o escritor está querendo dizer aqui é uma coisa bem simples. Antes nós ouvíamos homens que mudavam, porque eles eram homens. Um dia eles estavam bem, outro dia não estavam mais aqui. Um dia Davi estava por cima, outro dia Davi estava por baixo. Um dia Moisés estava mais calmo, um dia Moisés estava mais nervoso. Mas quem nós estamos ouvindo agora é alguém que não pode mudar. Ele não é igual Moisés, que um dia estava alegre, no outro dia estava tão nervoso que jogou as pedras e quebrou as pedras. Quem está falando agora é alguém que é herdeiro, ou seja, ele é o mesmo ontem,
Ele é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Porque quando você fala, se você não entender isso aqui, você vai perder o resto de tudo. Se você não entender que herdeiro é uma coisa imutável, então você não vai compreender a razão pela qual Jesus é herdeiro, porque dentre tantas coisas ele é imutável, ele sempre será isso. Você não pode mudar, ele sempre vai ser o mesmo, ele sempre vai ser eternamente aquele que era ontem, hoje e será para você amanhã. Isso é importante porque na caminhada nossa, tem pessoas que vêm e vão, e a gente entende que elas não eram comparadas à beleza do herdeiro. Porque se você é herdeiro, teu pai pode morrer, você ainda é herdeiro do teu pai. Você pode não conhecer o teu pai, você é herdeiro dele. Aliás, é capaz que você seja herdeiro de uma grande herança sem saber que você é. Alguns de vocês aqui são herdeiros de uma grande herança que você não tem ideia que você é. Você tem direito a uma vida que você não imagina que você tem direito. Perdi ele, Senhor. Ok, deixa eu tentar falar para cá. Porque ser herdeiro não é uma questão de condição. Ser herdeiro é uma questão de posição. Herdeiro não tem nada a ver com condição, então você não pode infectar e contaminar a sua posição por conta da sua condição. A sua condição pode ser de estar no lamaçal, mas se você ainda tem a posição de herdeiro, você ainda é filho, mesmo no meio dos porcos. O interessante só para... Pare e pense nisso. Os meus filhos, responda para mim, são meus herdeiros ou não? O que eles fizeram para ser meus herdeiros? Nada. Porque para você ser herdeiro, você não tem que fazer. Porque se você fizer alguma coisa é por obras, e aí o homem vai se gloriar. Mas para que o homem não se glorie, então não é por obras, é por graça. Ser herdeiro é uma questão de posição. Veja, se você não entende o que é ser herdeiro, então você não sabe o que é ser crente. Porque ser crente é você ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se você não entende o que é ser herdeiro no mundo espiritual, você não sabe o que é ser crente, porque ser crente é você ser herdeiro de Deus e ser co-herdeiro com Cristo. Agora, ser herdeiro não é uma questão de condição. A condição vai flutuar, vai variar, mas a posição é a mesma. Às vezes você vai estar por cima, às vezes você vai estar por baixo, às vezes você vai estar lá com saúde, com dinheiro, com paz, às vezes você vai estar igual o filho pródigo, no meio do lamaçal, no meio dos porcos quebrado. Mas quando você entende a tua posição, você entende que a tua condição não pode mudar a tua posição. Talvez você não entenda, mas fazer você colocar um paletó, a gravata, colocar uma Bíblia debaixo do braço não faz você ser herdeiro. Às vezes você pode ser herdeiro e estar num bar bebendo. Só os santarrões não entenderam. Se fizer, eles não entendido aqui. Às vezes você pode ser herdeiro e não estar sentado no banco da igreja. Às vezes você pode ser herdeiro e não está aqui me ouvindo pregar, porque não tem nada a ver com condição. Sua condição vai variar, mas tem a ver com a sua posição. A sua condição tem que mudar, mas a sua condição nunca pode mudar se você não compreende qual que é a sua posição. Quando você entende qual que é a sua posição no reino de Deus, que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, então a sua posição vai mudar a sua condição. Sua posição vai mudar a sua condição na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua saúde, na sua vida física, na sua vida ministerial. Mas nada do que está acontecendo fora de você, nada do que está acontecendo exteriormente, tem o poder de contaminar a posição que existe interiormente. A posição é: eu sou herdeiro. A minha condição pode parecer de um perdedor, mas a posição é de herdeiro. Minha condição pode ser de doente, mas a minha posição é de herdeiro. Minha condição pode ser de falido, depressivo, mas a minha posição é de... Entenda isso aqui. Entenda isso. Muitos de vocês oram para Deus mudar a sua vida. Você ora para Deus mudar o seu casamento, mudar os seus filhos. Eu vou lhe falar uma verdade, que se você não levar a sério nada do que eu disse, se você levar a sério isso aqui, tá bom. Você nunca vai mudar a sua condição enquanto você não entender qual que é a sua posição. Nunca.
Por isso que tem pessoas que aceitam a Jesus e ainda ficam por muito tempo presas em um vício, presas em algumas coisas, porque elas não entendem a posição que elas assumiram ao nascer de novo, que é a posição de herdeiro, porque a única coisa que o herdeiro tem que ter para poder herdar é ter um relacionamento. Agora a questão é, como é que você pode pedir algo de Deus se você não está relacionado a Ele? É capaz que você esteja querendo receber alguma coisa do Pai, sem ser herdeiro dele. Talvez você não imagina, mas o que tem de gente na igreja, irmão, que está servindo a Deus, mas não conhece Deus. Eu te diria que tem pastores que há muitos anos e talvez há décadas servem Deus, mas não conhecem Deus. E é muito perigoso você servir e não conhecer, porque você só pode servir aquele que você conhece. Porque conhecer é você ter uma íntima relação. Conhecer é você ter uma proximidade tão íntima que você tem livre acesso a Ele. É que e talvez eu vou lhe dizer uma coisa. Se você for nas igrejas mais religiosas, mais presas no jugo da lei, lá é onde tem menos pessoas que conhecem a Deus, porque elas se vestem de um falso protocolo para se aproximar de Deus e não compreender que antes de tudo, antes dele ser o criador do universo, antes dele ser o sustentador de todas as coisas, a primeira coisa que ele quer que você entenda sobre ele e você nesse mundo é que ele é teu pai, você é filho dele e você tem livre acesso. Aí veja, vamos lá, verso de número 1. Vamos voltar lá, verso de número 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Ou seja, uma das coisas que ele está querendo dizer é que aquele que ele constituiu, e quem estamos falando agora, é uma pessoa que não muda. Ele não muda, ele não é igual ao homem que um dia fala uma coisa, outro dia fala outra coisa. Esse aqui não muda, ele é herdeiro, porque herdeiro não pode mudar. Entenda isso, o herdeiro não pode mudar, você não pode mudar. Você pode mudar o teu nome, mas ainda assim você é herdeiro. Você pode mudar o teu sobrenome, não tem mais o sobrenome do teu pai, ainda assim você é herdeiro, porque herança é uma questão de sangue. É uma questão de sangue. Por isso que você tem direito a receber as bênçãos de Deus. E quando você consegue compreender o que é ser herdeiro, então você consegue compreender por onde que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar baseado no relacionamento de herdeiro, não é de conquistador. Deus não vai te abençoar na atmosfera de conquista. Faça para você conquistar de mim. Não, porque herdeiro não tem que conquistar. Herdeiro não faz nada para conquistar. Ele tem direito à herança pela simples virtude do seu nascimento. E pela simples virtude do seu novo nascimento, você tem direito às bênçãos de Deus, a uma vida abundante. Você tem direito à justificação, à salvação, porque você não fez nada, mas Ele fez tudo. A única coisa que você fez foi se ligar e ter um relacionamento com Ele. Então a Deus seja a glória, porque o que nós vamos receber na nossa relação com Deus é baseado num sistema de herança. Você não merece nada, você não vai fazer nada. A única coisa que você tem que fazer para receber é estar ligado em mim. Não tem que trabalhar, não tem que fazer nada, é apenas estar ligado em mim. Esteja ligado em mim, eu em vós, e eu farei você frutificar. Mas ele diz uma coisa, vamos lá, verso 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Por quem fez o mundo? Por quem que Deus fez o mundo? Deus fez o mundo através do seu Filho. Amém? Deus fez o mundo através do seu Filho. Deus fez o mundo através do seu Filho. Por quem fez o mundo? Ele fez o mundo através do seu Filho. Ele fez o mundo através da sua palavra. Cristo é a palavra que saiu da boca de Deus. Amém? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Ih, gente, estou perdendo gente que conhece o básico da palavra de Deus, hein? Por quem fez o mundo, haja luz. A palavra que saiu da boca de Deus era Cristo. Haja luz. Cristo era a palavra, Cristo era o verbo. Isso é interessante porque quando Deus vai criar o mundo, Deus não pega prego, Deus não pega madeira, Deus não pega martelo. Quando Deus vai decidir criar o mundo, Ele usa apenas uma coisa, a palavra. Ele disse, haja, e houve. E
tudo que ele falou se tornou. Tudo que ele falou se tornou. Não teve dúvida de que ele iria falar e não iria se tornar, porque tudo que ele falou se tornou. Você pode falar uma coisa: os meus filhos vão ser boas pessoas, os meus filhos vão ser isso, mas uma coisa é o que você fala sobre eles, outra coisa é o que eles vão se tornar, porque nem sempre a tua palavra tem validade, tem poder e autoridade. Mas nós estamos falando de alguém aqui que não há dúvida de que ele não tem poder e autoridade, porque ele não pode mentir. Deus não pode mentir. E Deus não pode mentir não porque é contra a sua moral. Deus não pode mentir porque é impossível para Deus mentir. Veja, se eu disser que esse banco é branco, eu vou estar mentindo porque ele é preto. Mas se Deus disser é branco, Deus não vai estar mentindo, porque no instante que ele disser é branco, o que ele falou vai se tornar conforme o que ele falou. Porque há tanto poder na sua palavra que quando ele falar, o que não era passa a ser. Ele chama as coisas que não são como se já existissem. Levanta a mão bem alto e diga assim: Senhor, manda uma palavra lá para casa. Diga de novo: Senhor, manda uma palavra lá para casa. Porque se Deus falar uma palavra para você, não importa o que disser, e o que Deus falar vai acontecer. Se ele disser seja abençoado, você será abençoado. Se ele disser viva, você vai viver, ninguém pode matar. Se ele disser morra, vai morrer, ninguém pode fazer viver. Porque aquilo que Deus fala acontece, nada pode contra a sua palavra, poder na sua palavra. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. É impossível para Deus mentir. Então se Deus disse para você uma coisa, mas alguém veio atrás dizendo outra coisa, fique em paz, porque quem tem a última palavra ainda é Deus. Me ajuda a pregar aí, que eu estou pregando melhor do que você está dando glória. Diga para 10 pessoas aí, nem que você tenha que andar. A última palavra, irmão, está com Deus, está com Deus. A última palavra não está com o que o médico disse. A última palavra não é o que o advogado disse. A última palavra não é o que o juiz disse. A última palavra está com Deus, porque o que Deus disser, isso se tornará. Veja, eu tenho um problema muito sério com essa geração de hoje. Essa geração de hoje não sabe respeitar a autoridade, sim ou não? Não sabe, claro que não sabe. É verdade, não sabe mesmo. Não sabe. Eu sou de uma criação que se meu pai falasse não, era não. E ai de mim se perguntasse para minha mãe de novo. Não entendeu, né? Tá bom, vamos lá. Pai, posso ir lá na casa do vizinho? Ele, não. Aí você na tua mãe: ô mãe, posso ir? O que teu pai falou? Porque quando o pai fala, está falado. Esse é o meu problema com muita gente na igreja. Deus fala não para eles, aí eles vêm para a igreja para tentar mudar o que Deus disse. Mas irmão, se Deus disse não, a única coisa que você pode fazer é dizer amém. Porque não adianta você vir aqui na noiva tentar mudar o que o noivo falou. Quando o pai disse não, é não. Mas também se o pai disser sim, é sim. Se o pai disser viva, viva. Se o pai disser você é abençoado, ninguém pode te amaldiçoar, ninguém pode ir contra você, ninguém pode te derrubar, ninguém pode pisar em você. Porque quando o pai disse uma coisa, vai ser uma coisa. O pai falou, está falado. Se o pai disser viva, não tem quem mate. Se o pai disser morra, não tem quem faça reviver, porque se o pai falou, está falado. Vamos lá. Verso 3: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e sustentando todas as coisas, sustentando todas as coisas. Veja, primeiro ele começa a falar da palavra criadora. Haja e ouve, faça-se e se fez. Agora ele vai falar, não é da palavra criadora, é a mesma palavra, mas operando em um outro sentido. A palavra sustentadora. Porque uma coisa é você criar, outra coisa é você sustentar. Qualquer um cria uma família. Quero ver sustentar uma família. Mas o que ele está nos dizendo é que é o seguinte: que o Filho Cristo quando saiu da boca de Deus, ele não foi apenas a palavra que criou, mas é a palavra que até hoje sustenta todas as coisas. Vou tentar te explicar melhor. Haja luz. Isso é o que você pensa que houve. Na verdade o que houve foi: haja luz, 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 luz. Passaram-se milhares de anos e até hoje no mundo espiritual você não ouve
mas está ecoando a palavra que ele disse: luz, 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 luz. Como que eu posso afirmar isso? Porque nenhuma palavra lançada por ele pode voltar vazia. Antes ela tem que cumprir o seu propósito. Quer dizer que até a hora da palavra cumprir o propósito, ela não pode voltar para Deus. A palavra só pode voltar para Deus. A palavra só pode parar de ecoar quando ela perdeu o seu propósito. Você não entendeu? Então quando Deus diz para você assim: seja curado, não é seja curado. No mundo espiritual, o que se ouve é: seja curado, 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 curado. A palavra continua ecoando, porque a palavra tem que sustentar todas as coisas. Quando a palavra se silenciar, é porque ela voltou e acabou o seu propósito, aí você morreu. Pare e pense comigo. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, ele disse: viva! Viva, 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 viva. Passaram-se 30, 40, 50, 60 anos. E até hoje no mundo espiritual a palavra está ecoando assim para você. Caído? Viva, 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 viva. Quando não se ouvir mais essa palavra ecoando, é porque a palavra acabou com o seu propósito. Ela voltou para ele, mas não voltou vazia. Irmão, se você não entendeu o que eu falei, eu vou tentar quebrar aqui para você dar glória. Eu estou te dizendo que se eu cheguei até aqui, é porque a palavra me sustentou. Olha para alguém e diga assim: irmão, a palavra me sustentou. Teve gente que me decepcionou, teve gente que chegou do meu lado, mas depois saiu. Mas a palavra não saiu, ela ficou o tempo todo me sustentando. Ela disse: seja feliz, e eu estou até hoje feliz, 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 feliz. Ela disse: receba paz, e até hoje eu estou recebendo paz, 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 paz. Você não entendeu? Paz, 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 paz. É por isso que eu amo a palavra de Deus, porque pode passar céu, pode passar terra, mas a palavra permanece para sempre. Isso quer dizer que não importa quem te deixar, não importa o que te deixar, você pode perder pessoas, pode perder dinheiro, mas enquanto você ainda tiver a palavra vai te sustentar. A palavra até hoje sustenta o sol onde ele está. Você não vê, mas ele sustenta. A palavra sustenta o sol lá, a palavra sustenta as nuvens lá, a palavra sustenta os firmamentos de cima, sustenta os firmamentos de baixo. E até hoje você só está vivo porque no mundo espiritual a palavra está dizendo para você: viva, 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 viva. Irmão, segura a mão de alguém e diga assim: irmão, deixa acontecer o que aconteceu, o que importa é a palavra está com você, irmão. Deixa acontecer o que acontecer. Deixa te traírem, tudo bem, não importa nada. O que importa é que a palavra não vai te decepcionar. Deixe ir embora, não tem problema. O que importa é que a palavra não vai te deixar. Se você tem uma palavra, você tem que dar glória a Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Jesus. Em outras palavras, se você tem uma palavra, dá glória, pois a palavra vai te sustentar. A promessa vai te sustentar. O que ele disse tem poder e não vai voltar vazio. Deixa eu terminar. Ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Você sabe uma coisa interessante? Lembra quando Caim matou Abel? Deus disse: o que fizeste? O sangue do teu irmão clama a mim. Espera aí, eu não sabia que sangue falava. Irmão, você sabe que o cachorro ouve certos sons numa ressonância que você não ouve? Quem aqui já viu aquele apito para adestrar cachorro? Você não ouve nada. Aí você pensa que está quebrado, você vai na loja e troca. E aí, e não sai nada. Mas é porque é um som tão alto que somente na frequência que o cachorro ouve, você ouve. Você não consegue ouvir se você não for um cachorro. Você não tem a mesma frequência do seu ouvido. Tem coisas no mundo espiritual que a gente não ouve, porque nós não temos a frequência do mundo espiritual, e não vamos ter ainda. Mas se você fosse olhar no mundo espiritual, acontece um grande barulho quando você chega perto de alguém ou você chega numa igreja lotada.
Porque cada um aqui está nesse exato instante sendo sustentado por uma palavra. Talvez, por exemplo, Deus curou você de um câncer há 20 anos atrás. E há 20 anos atrás não voltou nenhum sintoma, não voltou nada de diferente aconteceu no teu corpo. Mas não é porque nada de diferente aconteceu que não quer dizer que você não está sendo protegido por nada. Porque por 20 anos você está protegido sem saber que por 20 anos tem uma palavra ecoando no teu ouvido, no teu corpo o tempo todo. Seja curado, 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 curado. Então isso é maravilhoso, mas vamos adiantar aqui. Veja isso, Deus criou tudo pela sua boca, tudo pela sua boca, tudo pela sua palavra. Deus separou os firmamentos de cima dos firmamentos de baixo com a sua água. Deus separou e fez aparecer a parte seca e chamou de terra pela sua palavra. Deus fez a vegetação brotar pela sua palavra. Deus criou a expansão no meio dos mares através da sua palavra. Deus criou a expansão no meio dos céus pela sua palavra. Tudo pela sua palavra. Deus falou a palavra e pela sua palavra, só em falar, Ele criou os dois luminares, um para governar de dia, outro para governar de noite. Tudo isso é maravilhoso. Quando chega no homem, quando chega para criar o homem, Deus não fala nada. É a única vez em que você não vê Deus falando nada a não ser isso: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não disse haja, Ele não disse se faça, Ele desceu. Veja isso, Ele pôs suas mãos e Ele formou o homem do pó da terra. Em outras palavras, a única parte que eu vou ter íntima nesse processo criador é meu com o homem. A única coisa que vai ter intimidade comigo em tudo que eu fiz vai ser o homem. E para mim ter intimidade eu vou tocar. E Ele tocou. E porque Ele tocou, quando nos formou, desde então, nós temos que ser tocados constantemente. Eu já disse isso aqui já foi comprovado pela medicina. Uma criança que recebe carinho, afeto, massagem no corpo, ela cresce muito mais do que uma criança que não recebe afeto, tato com as mãos. Porque o toque estimula a glândula pituitária. A glândula pituitária é a glândula responsável pelo seu crescimento. Não é interessante, irmão, que tem coisa que não cresce muito se Deus não tocar? Você não entendeu? É por isso que tem dia que a gente não quer ouvir a palavra também, mas a gente quer mesmo é sentir um toque. Seja um toque através do abraço de alguém que está cheio de Deus, e quando abraçar a gente vai sentir como se fosse Deus enfiando a mão e arrancando um mal do nosso coração. Ou então seja ouvindo um louvor e a gente vai sentir algo entrando aqui dentro, no íntimo da nossa alma e arrancando pela raiz. Porque uma coisa é fato: você não pode mudar o que você não toca. Pense nisso comigo, porque eu e você fomos tocados na criação. Desde então, a nossa necessidade eu preciso ser tocado, ser tocado, ser tocado. É por isso que eu tenho dificuldade com gente que não vem na igreja, isso aqui é este culto online. Porque há um tipo de toque que não acontece via transmissão. Há um tipo de toque que não vem você me ouvindo pela rádio. Veja, a única parte que Deus criou foi no toque. Agora, eis aqui a questão que me leva a esse texto. Quando Deus termina de criar o homem, Deus sopra fôlego de vida nas suas narinas, ele se torna alma vivente. Alma vivente. E aí Deus, quando viu tudo, no sexto dia, Deus falou, depois de várias vezes: tá bom. E a Bíblia diz que ele descansou. A palavra que criou, agora, com tudo terminado, sentou. E Deus descansou. Deus descansou porque estava tudo pronto, estava tudo ótimo, estava tudo perfeito. Deus criou o mundo de uma forma tão perfeita que Deus nunca mais ia precisar se levantar para criar um pessegueiro se acabasse pêssegos. Porque Deus criou um ecossistema de reciclagem. Ele garantiu que todo fruto e toda criatura tinha dentro de si uma semente para dar uma outra conforme a sua espécie. Então se acabasse laranja, Adão, eu não tenho que levantar, eu não tenho que sair do meu descanso para fazer alguma coisa. Eu vou ficar descansando, pode fazer por aí, porque se você pegar e plantar vai dar de novo. E por aí vai, o elefante se cruzar com outra elefanta, vai dar um outro elefante da mesma espécie. É perfeito, é um sistema perfeito. Deus sentado desfrutando do seu descanso, até que o diabo apareceu e o diabo confrontou a mulher. Veja, ele confrontou a palavra que Eva ouviu da palavra,
A palavra disse: no dia em que comeres do fruto morrerá. E aí o diabo agora vem com uma outra palavra para confrontar a palavra que ela ouviu da palavra. Porque se você muda a palavra que você ouviu da palavra, então você muda o resultado. Você quer ver só? Você pode dar glória o quanto você quiser aqui. Se você não vigiar com o teu telefone, com o teu e-mail amanhã, alguma coisa vai mudar amanhã. A palavra que você ouviu da palavra dita pela palavra. Então isso é complicado. Porque no instante que Eva é confrontada com a palavra, a gente sabe disso, ela come do fruto, Adão come do fruto. Quando os dois comem, os dois caem em pecado, o mundo, a humanidade, eu e você caímos em pecado com eles. E aí Deus quebrou o descanso dele. E Deus, que estava sentado descansando, teve que levantar para dizer: Adão, deixa eu consertar a tua bagunça. Eu estava em paz descansando, deixa eu consertar a tua bagunça. Porque você caiu e você não pode se redimir. Então eu vou ter que redimir você. E a Bíblia diz que, eu amo esse termo, a palavra passeava pelo jardim. Passeava, é a primeira menção que você vai ter de Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Adão, Adão, onde estás? O verbo se fazendo carne, Jesus descendo ao mundo procurando o homem para restaurá-lo. E aí agora Cristo, que o criou com a palavra, a voz está andando, a Bíblia diz, passeava no jardim. Adão, Adão, onde estás? Senhor, ouvi a tua voz e temi, porque estava nu e me escondi, eu me escondi da tua palavra. Irmão, você pode achar que Deus vai fazer isso, mas eu te garanto, Ele não vai mandar anjo e nem arcanjo bater na porta da tua casa, enquanto você ficar se escondendo da palavra. Enquanto você se esconde da palavra, você vai continuar onde você está. Ele não vai bater: Adão, eu me escondi da tua palavra. Me escondi. E aí você sabe, e se você perder isso aqui, você vai perder todo o resto. Lá está Deus. Ei, rapaz, o que você fez? Tudo bem, deixa eu consertar essa tua burrada. Mas eu não vou consertar de uma vez por todas, não. Eu vou consertar só para hoje. E o que eu fizer hoje, você vai ter que fazer amanhã. Porque, na verdade, eu estou dando um jeitinho. Eu não estou resolvendo de uma vez por todas. Porque eu vou descobrir agora, com as peles de um animal morto, com sangue escorrendo fresco no seu corpo, porque esse sangue não vai purificar e não vai limpar, e não vai apagar os teus pecados. Ele vai apaziguar. Vai apaziguar a minha ira com você. Vai aplacar a minha ira com você. Eu não vou resolver de uma vez por todas. Eu ainda vou te olhar e vou lembrar de algumas coisas que você fez. Mas o que eu te cobri agora, o sangue que eu cobri você agora, que é o sangue de um animal morto inocente, é a tipificação, é a substituição de um sangue que lá na frente vai ser melhor do que esse. E lá na frente eu vou resolver de uma vez por todas o que agora eu estou dando um jeitinho. Que agora eu estou dando um jeitinho. Veja, é aí onde entra, pega a Bíblia, vamos lá. É aí onde entra o que o autor diz aqui. Verso 3. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Quando Cristo se levantou como voz no Éden, para poder resolver e dar um jeitinho no erro de Adão, Ele deu um jeitinho só em Adão. E aí você sabe, quem pecasse tinha que sacrificar um animal, e 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 tinha que sacrificar um animal. E o problema não era sacrificar, o problema é que você sacrificava e você só apaziguava a tua ira com Deus. Deus ainda se lembrava do que você fez. Deus ainda se lembrava de quem você era. Deus ainda se lembrava de tudo que houve. Mas veja, o que Cristo fez por nós. Hoje é a penúltima Santa Ceia do ano. Penúltima, você tem que entender o porquê que você sobreviveu a essa pandemia. Porque o que Cristo fez por nós é tão poderoso, que Ele não precisou morrer 2 vezes para perdoar o teu pecado. Ele sabia, você vai pecar amanhã, e aí vai errar amanhã, e aí vai errar depois de amanhã.
E ainda assim, eu não vou ter que descer e morrer 2 vezes. Porque o que eu vou fazer agora é tão poderoso e tão grande, que uma vez só que eu morrer, eu vou perdoar os teus pecados que ficaram para trás, os teus pecados de agora e os teus pecados que vão vir pela frente. Irmão, isso aqui é um Deus maravilhoso. Diga para alguém, isso é um Deus maravilhoso, irmão. Isso é um Deus maravilhoso. Talvez você não entenda, mas espera aí. O teu pecado passado era futuro quando ele morreu. Ele morreu há 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás, o sangue que foi aspergido lá era tão poderoso que ele atingiu o teu pecado de hoje, vai atingir o teu pecado de amanhã, e vai atingir o teu pecado do ano que vem, e vai atingir o pecado dos filhos, dos teus filhos, dos teus filhos, porque ele é um sangue poderoso. Ele vai na frente, ele vai anos luz na sua frente, ele alcança o que ninguém alcança. Pare e pense comigo nisso aqui. O sangue é tão poderoso, que há 2000 anos atrás não tinha HIV. E há 2000 anos atrás o sangue foi aspergido. E há 2000 anos atrás o sangue que foi aspergido lá, hoje consegue curar uma doença que foi descoberta esse ano. Você não entendeu isso aqui? Eu sou de uma época onde a gente vinha na igreja e via muita gente ficar no altar batendo a mão dizendo: Senhor, há poder no teu sangue, há poder no teu sangue. Não falava mais nada, a não ser há poder no teu sangue, há poder no teu sangue. Senhor, há poder no teu sangue. Olha meu filho, Senhor, há poder no teu sangue, há poder no teu sangue. Senhor, há poder no teu sangue, há poder no teu sangue sobre a minha casa. E as mães ficavam batendo com a mão no altar e falavam: Jesus, há poder no teu sangue, 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 há poder no teu sangue. Senhor, olha o meu trabalho, olha o meu trabalho. Senhor, olha a perseguição. Senhor, olha o meu inimigo. Senhor, olha esse processo. Senhor, olha essa enfermidade. Senhor, há poder no teu sangue, há poder no teu sangue. Esse é o problema da igreja. A gente parou de clamar pelo poder do sangue. A gente fala de boas obras, de ofertar, de dizimar. Tudo isso aí é apenas um detalhe para poder acrescentar na beleza de você viver uma vida íntima com Deus. Mas se você não tem noção do poder que existe no sangue, é o sangue que lava, é o sangue que compra, é o sangue que cura. Levanta a mão, porque você sabe, você só está vivo por conta do sangue. O sangue te pegou quando nada conseguiu te restaurar. O sangue te atingiu quando nada conseguiu te achar. Você estava perdido, estava isolado, e o sangue foi e te libertou da depressão, te libertou do remédio, te libertou da quimioterapia, te libertou da radioterapia, te libertou do suicídio. Mas era o sangue. E a grande questão é essa: Deus estava sentado no descanso dele, e Deus perdeu o descanso quando o homem pecou. Mas aí Deus se levantou com ira, porque Deus saiu do seu descanso. E Deus disse: quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeitinho agora, mas eu não vou resolver de uma vez por todas. Mas fica em paz, vai passar 42 gerações, e eu vou fazer o verbo se fazer carne. E diabo, fica em paz, se é que você vai poder ter paz, porque daqui a 42 gerações eu vou resolver de uma vez por todas o problema do pecado, o problema da morte. Talvez para você não entenda isso, mas lembre que a gente não deveria morrer, a gente não deveria trabalhar, a gente não deveria ter doença. A gente tem tudo isso por conta da queda do homem, mas por conta de algo que foi feito, que é a aspersão do sangue. Para cada doença ele tem uma cura, para cada morte ele tem a ressurreição, para cada desgraça ele tem uma vitória, porque ele literalmente restaurou aquilo que Adão destruiu. E essa é a questão que você não adora, porque você não entende mais de Bíblia. Você só quer que a gente fale de vitória, 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 vitória. Mas a maior vitória você já teve, algo que foi derramado lá atrás, mas que é tão poderoso, que até hoje está falando, até hoje está te protegendo, até hoje está lutando por você. E se não fosse pelo sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui. Se fosse pelo sangue de Jesus, minha casa não estava de pé. Se não fosse pelo sangue de Jesus, eu não tinha conseguido o que eu consegui. Se não fosse pelo sangue de Jesus, eu não me movia, eu não existia, eu não vivia. Mas por conta do sangue que foi derramado, eu não morri na mesa de cirurgia, eu não morri quando eu queria me matar, porque o sangue entrou na frente e ele me libertou de todo vício, de todo mal, de todo... Diabo, eu vou fazer algo tão poderoso que você não vai ter como destruir o que eu fiz. Eu vou resolver o problema que aconteceu, o problema que está acontecendo, e o que eu vou fazer vai ser tão perfeito
que eu vou resolver tudo que ainda vai acontecer. E foi tão perfeito que ele morreu, ressuscitou 3 dias depois, andou por 40 dias dando provas infalíveis, dizendo: eu voltei. Vocês pensaram que eu não ia voltar, mas eu voltei. A morte não pôde me vencer, mas eu venci a morte. Eu tomei a morte pelas minhas mãos. E aí depois de 40 dias a Bíblia diz: ele sobe numa nuvem. E ele sobe, e a nuvem o leva. E lá estão os discípulos despedindo dele. E 2 anjos param e olham: ó varões galileus, porque estáis com os olhos fitos no céu? Não sabeis que o mesmo Jesus que foi, da mesma forma voltará. E aí onde entra o texto? O texto entra entre a ascensão de Cristo ao céu e a recepção de Cristo ao céu. Porque a Bíblia diz, o escritor de Hebreus diz que quando ele sobe e ele chega, ele não faz mais nada. Ele simplesmente senta. Ele senta porque o trabalho está pronto. Eu não tenho que me preocupar com o problema do Josivaldo amanhã. Eu não tenho que me preocupar com o problema do Oséias depois de amanhã. O que eu fiz é tão perfeito que o que acontecer daqui 10 anos eu não tenho que me levantar. Já está feito. Eu vou apenas sentar. Olha para alguém e diga assim: está feito, irmão. Está feito, irmão. Não tem mais nada. Veja, você, porque não lê a Bíblia, acha que Deus está desesperado querendo saber como é que eu vou resolver o problema dele. Ai meu Deus, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou... Não. Nesse exato instante ele está lá em cima. Não tem que fazer mais nada, está feito. Se está feito, então por que você acha que Deus não vai fazer nada? Diga para alguém, até alguém da glória: está feito, irmão. Tua vitória já está garantida. Teu milagre já está garantido. Tua bênção já está garantida. Ele sentou porque está feito. Você vai lembrar que no tabernáculo tinha mesa, mas a única coisa que não tinha era cadeira. Por que não tinha cadeira? Porque o sacerdote não precisava de cadeira. Ele não podia ter cadeira. Ele tinha que ficar o tempo todo indo para lá, sacrificando. E aí vinha, voltava e matava. E depois ele ia, e aí matava. E aí ele voltava e vinha. E aí depois ele ia, ele vinha. Mas quando o sangue do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tocou no propiciatório, aí o sacerdote teve uma cadeira, tipo dizendo: não tem que fazer mais nada, está pronto. Mas entre o verso 13, porque para mim o que pega é o verso 13. Vamos lá, verso 13. E qual dos anjos disse: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo, ou seja, por descanso dos teus pés? Veja o que o pai disse para o filho, quando o filho sentou. Vem cá, filho. Ele disse: filho, agora que você voltou, senta. Senta, porque eu vou fazer dos teus inimigos descanso para os teus pés. Quando você sentar, fica sentado, e quem vai se levantar para lutar agora sou eu. Veja, alguém pode me contestar e dizer o seguinte: não, mas o que o autor está dizendo é o que Deus disse para o filho, o que o pai disse para o filho: filho, senta que eu vou fazer dos teus inimigos descanso para os teus pés. Você vai colocar os teus pés na cabeça dos teus inimigos. Ok, mas espera aí. Efésios 2 diz: Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Perdi gente que lê a Bíblia. Paulo vai dizer em Atos 17: nele nós vivemos, nele nós nos movemos, e nele nós existimos. Então quando ele senta, eu sento.
Quando Ele se move, eu me movo. Então o pai disse: filho, agora senta, até eu fazer dos teus inimigos descanso para os teus pés. Quando Ele sentou, eu e você sentamos. Qual que é a palavra que Deus mandou dizer para você? Se você sentar, Deus vai se levantar e vai resolver o que você não precisa resolver. Se você sentar, Deus vai lutar a tua batalha. Se você sentar, Deus vai entrar na sua guerra. Se você sentar, olha para alguém e diga aí para 10 pessoas: senta, irmão, senta, senta, senta. Vai descansar, vai dormir. Para de perder a cabeça querendo saber como é que eu vou resolver. Senhor, eu não sei, eu estou perdido. Senta. Se você sentar, Ele se levanta. Se você sentar, Ele vai agir. Se você sentar, Ele vai lutar. Mas a grande questão é: como que eu posso sentar se eu venho para a igreja, mas não entendo qual que é a minha posição? Porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele existimos. Então quando o filho senta, eu sento. E por que o filho senta? Porque o filho está confiante na obra que ele fez. Segura a mão de alguém e diga para essa pessoa: senta, irmão. Segura a mão de alguém, aperta essa mão de alguém e diga assim: quando o inimigo vier contra você, irmão, não faça nada, não perca a cabeça, não tente lutar contra ele. Diga para essa pessoa, olhando no olho dela, porque eu estou pregando melhor do que você está dando glória. Diga: senta, vai descansar, confia na palavra, senta. Porque se você sentar, o Pai se levanta. Se você sentar, Ele se levanta. Se você sentar, Ele vai dar um jeito. Mas Ele está dizendo, para mim dar um jeito: senta, 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 senta. Vai dormir, vai descansar, vai comer, senta. Que eu faço a minha parte. Senta. Filho, você já fez muito. E Deus está dizendo para você: o que você está enfrentando, você sabe que você não vai dar conta. Se você sentar. Porque sentar é você confiar na minha obra. Sentar é você ter a posição que Cristo teve. Está feito, eu não tenho que fazer mais nada. Eu sei que você gostaria de ouvir a palavra que se você fizer, Deus vai abençoar. Porque de fato você tem que fazer. Mas eu vou lhe dizer uma palavra difícil de você conseguir ouvir da glória. Porque você não consegue entender que na simplicidade do você sentar, Deus vai se levantar. Tem coisas que você não tem que perder a cabeça, não tem que perder a paz. Se você simplesmente sentar. Filhos, senta, que eu vou fazer dos teus inimigos descanso para os teus pés. Peraí. Senta que eu vou fazer dos teus inimigos descanso para os teus pés. Descanso para os teus pés. Descanso para os teus pés. Você vai soltar o teu peso em cima deles. Não é eles que vão ficar pesando em cima de você. Ok, eu perdi alguém. Eles não vão te fazer pressão. Eles não vão te fazer perder a paz. É você quem vai fazer eles perder a paz. Porque quando você senta e descansa, é eles quem perdem a paz e se levantam. Porque você está dizendo: nada do que vocês fizerem contra mim vai me impedir de ter paz da glória e vir na igreja. Porque eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel. Em outras palavras, se você senta, os teus inimigos perdem a paz. Você põe o pé sobre a cabeça deles e é eles quem ficam sem saber o que fazer, ao invés de você sem saber o que fazer. Porque quando você senta, você sabe: eu não tenho que fazer mais nada, Ele já fez tudo. Minha parte agora é descansar. Dá para você fazer isso. Estica as duas pernas. Porque Ele nos deu uma cadeira quando nós
nascemos de novo. Ele nos deu uma cadeira quando nós nascemos de novo, mas Ele não deu descanso para os pés. Ele nos colocou assentados nas regiões celestiais juntos com Ele. Mas descanso, domínio sobre o inimigo, Ele não fez isso a gente ter. Por quê? Porque o domínio sobre o adversário depende de você sentar e entender, essa é a minha posição. Quando você senta e você descansa os teus pés sobre algo, você está pondo o seu peso naquilo, não é aquilo pondo peso em você. Você diz assim: pastor, tem muita gente pressionando a minha vida, muita gente me causando pressão, pedindo isso, pedindo aquilo, papapá, eu não sei o que fazer. Tudo isso está acontecendo, sabe por quê? Porque você não entendeu a tua posição de herdeiro e sentar. Porque quando você senta, a Bíblia diz, Ele faz os teus inimigos estrado, descanso para os teus pés. Quando o teu, veja, você não entende isso, mas o teu adversário perde a paz quando você tem paz. O câncer perde a paz quando você tem paz. O HIV perde a paz quando você tem paz. O diabo perde a paz quando você tem paz. Porque quando você tem paz, você está pondo o seu peso em cima dele, dizendo, quero ver agora você fazer alguma coisa para me atingir. Quero ver você agora se levantar contra mim. Porque nada do que você fizer vai fazer eu perder a minha paz. Porque eu estou firme e descansando na palavra dele. Eu não vou perder noite de sono, não vou perder noite, não vou perder dia, não vou perder semanas, não vou perder meses. Eu vou descansar e o meu descanso vai ser a tua guerra. O meu descanso é a tua aflição. O meu descanso é a... Agora, por que eu disse isso? Eu acabo aqui. Porque enquanto você não entender qual é a tua posição, você nunca vai mudar qual que é a tua condição. A tua condição hoje é, pastor, os meus inimigos estão me fazendo pressão, eles estão em cima de mim, eles estão, pastor, em cima de mim, é muita cobrança, pastor, é muita pressão, é muita cobrança, ok. Esse problema se resume em duas coisas: falta de leitura da palavra, porque você ainda não entendeu quem você é no mundo espiritual. No mundo espiritual, você é herdeiro. No mundo espiritual, se você sentar, o Pai se levanta e diz, agora eu vou resolver. No mundo espiritual, se você sentar, o Pai se levanta e diz, agora deixa comigo. No mundo espiritual, se você disser, Deus proverá, Deus vai se levantar e vai prover. Ouça isso. Estenda as suas mãos, curve a sua cabeça. Obrigado. Eu vim pregar isso para alguém que está perdido sem saber o que fazer. Alguém que não sabe como agir, alguém que está perdido querendo entender, Senhor, e agora o que eu faço? Vou te dizer o que você faz. Senta. 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 Se você sentar, eu vou levantar e vou lutar a tua guerra. Você sabe que você não pode fazer nada para resolver o problema do teu filho, o problema da tua saúde, o problema do teu ministério, o problema dessas pessoas. Então senta. Em outras palavras, confia na minha palavra. O que eu disse vai acontecer. A minha palavra tem poder para fazer as coisas que não são serem como se fossem. Senta. O filho pródigo, de olhos fechados, lembre disso. O filho pródigo tinha uma condição. Ele está na lama, mas quando ele caiu em si, a Bíblia diz que ele olhou para si mesmo e falou, espera aí, eu voltei com meu pai. Eu posso estar nessa, mas eu não sou isso. Eu ainda sou filho. Eu ainda tenho direito a algo maior. Eu ainda tenho direito a algo melhor. Eu ainda tenho o direito de ter paz. Alguns de vocês aqui são grandes homens e mulheres que têm vivido pressão de todos os lados. Do trabalho te pressionam, na tua casa te pressionam, todo mundo depende de você, todo mundo tem pedido a sua ajuda. E aí você diz, Senhor,
por que eu consigo perder a paz se parece que eles não perdem a paz? Eles não perdem a paz porque eles estão vendo você perder a paz. Eles não perdem a paz porque você perdeu a paz. A paz deles é ver você perder a paz. Mas a sua paz é o que faz eles perderem a paz deles. Você fica querendo saber, Senhor, será que o diabo vai sair da minha vida? Será que o diabo vai embora da minha casa? Será que o diabo vai embora dessa minha situação? E Deus está dizendo, só depende de você se lembrar da sua posição. Porque quando você lembra da tua posição e você tem paz, aí o diabo perde a paz, porque ele sabe que nada que ele tentar contra você vai adiantar, porque você sentou na palavra, você descansou na promessa. E tudo que você tem que fazer é sentar, que Deus vai levantar. Fique em pé em nome de Jesus e ouça isso que eu estou lhe dizendo. O salmista disse: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Só que antes disso ele diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte. Vou tentar colocar de uma forma bem pessoal para você. Eu posso ter muitas coisas me ameaçando, nada disso vai mudar a minha posição. A minha posição é: eu sou herdeiro, Ele vai preparar uma mesa perante mim, vai ungir a minha cabeça diante dos meus inimigos. Você sabe uma coisa que talvez você ainda não entendeu da vida? Talvez você ainda não entendeu que toda vez que o teu inimigo se levanta, Deus desce uma unção nova. Alguns de vocês não entendem que hoje muitas bênçãos que você tem porque Deus permitiu o teu inimigo se levantar. Então quando você for fazer os teus agradecimentos no fim do ano, não agradeça só as pessoas boas. Te garanto que as pessoas boas não te abençoaram tanto quanto as pessoas ruins. E eu vou te dizer de onde você pode ter isso. Jesus disse para aquele homem paralítico: perdoados estão os teus pecados. No instante em que ele disse isso, a Bíblia diz que eles arrazoavam no seu coração: quem que é esse que pode perdoar pecados? Jesus viu o que eles pensavam e Jesus disse: porque vocês disseram isso, eu só ia perdoar o pecado dele, mas porque vocês duvidaram, eu vou dizer: filho, levanta e anda. Veja, enquanto você não entender que foi a dúvida de alguém a teu respeito que fez Deus te dar o que Deus te deu. Eles duvidaram e Deus te abençoou. Eles duvidaram e Deus abriu a porta. Eles duvidaram e Deus te ungiu. Vou dizer até você dar glória. Você tem que dizer: obrigado, invejosos. Obrigado, meus inimigos. Obrigado, vocês que me odeiam. Quanto mais vocês se levantaram, mais Deus me abençoou. Quando você entender isso, não vai ter espaço para mágoa no teu coração, porque você vai entender: quanto mais você fizer, Deus mais vai me abençoar. Quanto mais você se levantar, mais Deus vai me dar. E tudo o que você tem que fazer é se assentar. Se assentar significa: a obra está concluída. Eu não sei de onde a provisão vai vir, mas Ele vai prover o cordeiro para si. Você vê Abraão subindo Moriá. Eu vejo Abraão sentado subindo Moriá. Sentado na sua alma, em pé no seu corpo, sentado no seu espírito, está tudo em paz. Mas isso não depende de mim, isso depende de você. Ouça isso. Enquanto você não entender qual que é a sua posição, Deus nunca vai mudar a sua condição. Alguns de vocês até hoje, você é infeliz na sua vida conjugal, você é infeliz na sua vida emocional, você é infeliz no seu trabalho, você é infeliz em tudo quanto é área, porque você não entendeu quem você é no reino de Deus. Quando você entender quem você é no reino de Deus, você vai começar a dizer:
Deus pagou um preço muito alto para mim terminar do jeito que eu estou. Deus investiu pesado em mim para me acabar assim. Eu não vou ficar desse jeito, eu vou levantar minha cabeça, vou esquecer e vou deixar para trás as coisas que ficaram. Eu vou avançar para aquelas que estão uma diante de mim, porque eu sei que Deus tem para mim o melhor. Se essa palavra falou com alguém, dá um aplauso bem forte.